1. De acordo com a Lei nº 13.848 de 2019, as agências reguladoras possuem autonomia administrativa e financeira, mas estão sujeitas à supervisão ministerial, o que inclui a possibilidade de o ministro responsável interferir diretamente no processo decisório das agências reguladoras. Errado. Embora as agências reguladoras estejam vinculadas a um ministério para fins de supervisão, essa supervisão não implica interferência direta no processo decisório. A Lei nº 13.848 de 2019 reforça a autonomia administrativa e financeira das agências e estabelece que suas decisões devem ser técnicas e independentes, preservando a imparcialidade. A supervisão ministerial ocorre de forma limitada, principalmente para fins de controle de legalidade e acompanhamento de políticas públicas, sem violar a independência das agências. 2. A lei se aplicará também a autarquias especiais que venham a ser criadas após sua entrada em vigor, desde que sejam caracterizadas como agências reguladoras. Certo. A lei se aplica também a autarquias especiais que venham a ser criadas após sua entrada em vigor, desde que sejam caracterizadas como agências reguladoras. No entanto, é necessário respeitar o que for determinado por legislação específica para cada nova agência. 3. A natureza especial das agências reguladoras é caracterizada pela ausência de subordinação hierárquica, pela autonomia administrativa e financeira, bem como pela estabilidade dos dirigentes durante seus mandatos. Certo. De acordo com o caput do artigo 3º, a natureza especial das agências reguladoras inclui a ausência de subordinação hierárquica, autonomia funcional, administrativa e financeira, além da estabilidade dos dirigentes durante seus mandatos, reforçando sua independência. 4. As agências reguladoras estão subordinadas ao Ministério da Economia, que pode interferir diretamente em suas decisões técnico-administrativas. Errado. As agências reguladoras não estão subordinadas hierarquicamente a nenhum ministério, como estabelece o artigo 3º. Elas possuem autonomia funcional e decisória, sendo independentes em suas atividades técnicas. 5. As agências reguladoras podem celebrar contratos administrativos relacionados a atividades de custeio, mas apenas mediante aprovação prévia do Ministério da Economia. Errado. Segundo o parágrafo 2º, inciso 3º, as agências reguladoras têm autonomia para celebrar e prorrogar contratos administrativos relacionados a atividades de custeio, independentemente do valor e sem a necessidade de aprovação prévia. 6. A autonomia administrativa das agências reguladoras inclui a competência de solicitar diretamente ao Ministério da Economia autorização para a realização de concursos públicos e para provimento de cargos autorizados por lei. Certo. Conforme parágrafo 2º, inciso 1º, alíneas A e B, as agências podem solicitar diretamente ao Ministério da Economia autorização para concursos públicos e preenchimento de cargos, respeitando a legislação vigente e orçamento disponível. 7. As agências reguladoras devem adotar práticas de gestão de riscos e controle interno, além de elaborar e divulgar um programa de integridade destinado à prevenção de fraudes e atos de corrupção. Certo. O parágrafo 3º determina que as agências devem implementar práticas de gestão de riscos e controle interno, além de um programa de integridade, com foco na prevenção, detecção, punição e remediação de fraudes e corrupção. 8. A vinculação das agências reguladoras a sistemas federais de planejamento, orçamento, administração financeira e outros sistemas garante integração com a administração pública, mas não compromete sua autonomia funcional. Certo. O parágrafo 1º especifica que as agências estão integradas aos sistemas federais para fins administrativos e operacionais, mas isso não compromete sua autonomia funcional e decisória, prevista no caput do artigo 9. A estabilidade dos dirigentes das agências reguladoras durante o mandato pode ser revogada pelo Poder Executivo em caso de mudança de governo. Errado. A estabilidade dos dirigentes é uma característica essencial da natureza especial das agências reguladoras. Artigo 3º, caput, garantindo independência e proteção contra interferências políticas, inclusive mudanças de governo.
10. O programa de integridade exigido das agências reguladoras tem como objetivo apenas a punição de fraudes e atos de corrupção. Errado. Segundo o parágrafo 3º, o programa de integridade tem objetivos mais amplos, incluindo a prevenção, detecção, punição e remediação de fraudes e atos de corrupção, promovendo uma cultura de ética e transparência institucional. 11. A Agência Nacional de Mineração ANM, criada pela Lei nº 13.575 de 2017, é vinculada ao Ministério de Minas e Energia e integra a Administração Pública Federal direta, com autonomia administrativa, orçamentária e financeira. Errado. A ANM, conforme o artigo 1º da Lei nº 13.575 de 2017, é vinculada ao Ministério de Minas e Energia, mas integra a Administração Pública Federal indireta e não a direta. Além disso, sua estrutura é regida por um regime autárquico especial, que garante autonomia administrativa, orçamentária e financeira. 12. A Agência Nacional de Mineração ANM é responsável por implementar as políticas nacionais para as atividades de mineração. Certo. O inciso 1º do artigo 2º atribui à ANM a responsabilidade de implementar a Política Nacional para as atividades de mineração. 13. A ANM é autorizada a estabelecer normas e padrões para o aproveitamento dos recursos minerais, mas apenas de acordo com as diretrizes fixadas pelo Presidente da República. Errado. A ANM estabelece normas e padrões para o aproveitamento de recursos minerais, mas deve seguir as políticas de planejamento setorial definidas pelo Ministério de Minas e Energia, conforme o inciso 2º do artigo 2º, e não diretamente pelo Presidente da República. 14. A ANM tem como função prestar apoio técnico exclusivamente ao Ministério do Meio Ambiente. Errado. O inciso 3º do artigo 2º determina que a ANM preste apoio técnico ao Ministério de Minas e Energia, e não ao Ministério do Meio Ambiente. 15. A ANM deve requisitar, guardar e administrar os dados sobre as atividades de pesquisa e lavra, produzidos por titulares de direitos minerários. Certo. O inciso 4º estabelece que a ANM tem a competência de requisitar, guardar e administrar os dados e informações relacionadas às atividades de pesquisa e lavra. 16. A ANM não possui responsabilidade na gestão dos direitos minerários, já que isso é uma tarefa exclusiva do Ministério de Minas e Energia. Errado. O inciso 5º do artigo 2º designa a ANM a gestão dos direitos minerários, como concessões de lavra e outros títulos relacionados à exploração mineral. 17. A ANM é responsável por estabelecer requisitos técnicos, jurídicos, financeiros e econômicos para a obtenção de títulos minerários. Certo. O inciso 6º do artigo 2º especifica que a ANM deve estabelecer os requisitos para a obtenção de títulos minerários. 18. A ANM pode decidir sobre os critérios de julgamento dos procedimentos de disponibilidade de área para atividades minerárias, mas esses critérios não precisam ser públicos. Errado. O inciso 7º prevê que a ANM estabeleça critérios de julgamento e que eles sejam baseados em diretrizes públicas fixadas pela própria ANM, assegurando transparência. 19. A ANM regulamenta os processos administrativos relacionados à fiscalização de atividades minerárias e à outorga de títulos minerários. Certo. O inciso 8º do artigo 2º trata da regulamentação dos processos administrativos relacionados à fiscalização e à outorga de títulos minerários pela ANM. 20. A ANM é responsável por consolidar e divulgar informações do setor mineral periodicamente, com um prazo máximo de divulgação de 3 anos. Errado. O inciso 9º exige que as informações do setor mineral sejam consolidadas e divulgadas periodicamente, em um prazo não superior a 1 ano. 21. A ANM emite o certificado do processo de Kimberley relacionado ao comércio de diamantes. Certo.
O inciso 10 do artigo 2º estabelece que a ANM tem a competência de emitir o certificado do processo de Kimberley, conforme a Lei nº 10.743 de 2003. 22. A ANM não tem autoridade para realizar vistorias ou aplicar sanções a infratores no setor de mineração. Errado. O inciso 11 da Lei nº 13.575 de 2017 concede à ANM autoridade para realizar vistorias, aplicar sanções, adotar medidas de interdição e paralisação, e cobrar créditos decorrentes de infrações. 23. A ANM é responsável pela fiscalização e cobrança da compensação financeira pela exploração de recursos minerais CFEM. Certo. O inciso 12 do artigo 2º atribui à ANM a responsabilidade de regular, fiscalizar, arrecadar e cobrar a CFEM, conforme a Lei nº 7.990 de 1989. 24. A ANM não tem competência para fiscalizar a extração de fósseis, pois isso é de responsabilidade exclusiva de outras entidades ambientais. Errado. O inciso 13 atribui à ANM a responsabilidade de normatizar, orientar e fiscalizar a extração e coleta de fósseis, conforme as leis do setor mineral. 25. A ANM tem a função de mediar e conciliar os conflitos entre agentes da atividade minerária. Certo. O inciso 14 especifica que a ANM deve atuar como mediadora e conciliadora em conflitos relacionados à atividade de mineração. 26. A ANM não pode julgar o processo administrativo relacionado à fiscalização, pois essa função é exclusiva dos tribunais administrativos. Errado. O inciso 16 concede à ANM a função de julgar processos administrativos instaurados em função das suas decisões sobre a fiscalização. 27. A ANM é responsável pela expedição dos títulos minerários e outros atos administrativos relativos à execução da legislação minerária. Certo. O inciso 17 confirma que a ANM é responsável por expedir os títulos minerários e outros atos necessários à execução da legislação minerária. 28. A ANM decide sobre a outorga de concessões de lavra e requerimentos de lavra para exploração de recursos minerais. Certo. O inciso 18 estabelece que a ANM decide sobre os requerimentos de lavra e outorga as concessões de lavra, conforme as substâncias minerais regulamentadas. 29. A ANM pode declarar a caducidade dos direitos minerários, mesmo sem justificativa legal para tal ato. Errado. O inciso 19 permite à ANM declarar a caducidade dos direitos minerários apenas quando as condições estabelecidas para as concessões de lavra não forem cumpridas. 30. A ANM tem autoridade para tomar medidas de interdição e paralisação das atividades minerárias quando verificar irregularidades. Certo. O inciso 11 concede à ANM autoridade para adotar medidas de interdição e paralisação em atividades minerárias quando houver infrações ou irregularidades. 31. A ANM foi criada pela Lei nº 13.575 de 2017, a partir do Decreto nº 9.587 de 2018. Foi oficialmente instalada e passou a ser uma autarquia sob regime especial vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Certo. A ANM foi criada pela Lei nº 13.575 de 2017 e sua instalação formal aconteceu com o Decreto nº 9.587 de 2018. 32. A ANM tem autonomia administrativa, patrimonial e financeira, mas não tem personalidade jurídica de direito público. Errado. A ANM tem personalidade jurídica de direito público, conforme especificado no artigo 1º do Decreto nº 9.587 de 2018. 33. A ANM deve implementar a Política Nacional de Mineração de acordo com as diretrizes do Ministério da Economia. Errado.
A ANM deve implementar a Política Nacional de Mineração de acordo com o Ministério de Minas e Energia, não com o Ministério da Economia, conforme artigo 2º, inciso 1º. 34. A ANM pode exigir que os titulares de direitos minerários apresentem dados e informações sobre as atividades de pesquisa e lavra, mas não tem competência para guardar e administrar essas informações. Errado. A ANM tem competência para requisitar, guardar e administrar os dados sobre as atividades de pesquisa e lavra, conforme artigo 2º, inciso 4º. 35. A ANM possui a competência para regulamentar os processos administrativos relacionados à fiscalização de atividades de mineração e aplicação de sanções. Certo. O artigo 2º, inciso 8º, define a competência da ANM para regulamentar processos administrativos, especialmente os relacionados à fiscalização e sanções. 36. A ANM é responsável por emitir o certificado do processo de Kimberley, mas somente para diamantes extraídos de países fora do Brasil. Errado. A ANM é responsável por emitir o certificado do processo de Kimberley para diamantes extraídos do Brasil, conforme artigo 2º, inciso 10. 37. A ANM não tem competência para estabelecer requisitos técnicos para obtenção de títulos minerários, cabendo apenas ao Ministério de Minas e Energia essa função. Errado. A ANM tem competência para estabelecer os requisitos técnicos, jurídicos, financeiros e econômicos para obtenção de títulos minerários, conforme artigo 2º, inciso 6º. 38. A ANM tem o poder de fiscalizar as atividades de mineração, podendo inclusive aplicar sanções, como interdição e paralisação de atividades. Certo. O artigo 2º, inciso 11, confere à ANM a competência para fiscalizar a mineração e aplicar sanções, como interdição e paralisação de atividades. 39. A ANM pode mediar, conciliar e decidir conflitos entre os agentes da atividade de mineração. Certo. O inciso 14 do artigo 2º atribui à ANM a competência de mediar, conciliar e decidir conflitos entre os agentes da mineração. 40. A ANM deve divulgar as informações do setor mineral periodicamente, mas essa divulgação pode ser feita em um prazo superior a 2 anos. Errado. O artigo 2º, inciso 9, exige que as informações sejam divulgadas periodicamente, com prazo máximo de 1 ano. 41. A ANM pode declarar a caducidade dos direitos minerários relacionados a concessões de lavra, mas não tem competência para decidir sobre concessões de lavra de substâncias minerais. Errado. A ANM pode declarar a caducidade de direitos minerários, mas também tem competência para decidir sobre concessões de lavra, conforme artigo 2º, inciso 18. 42. A ANM pode cobrar a compensação financeira pela exploração de recursos minerais CFEM, mas não é responsável pela arrecadação dessa compensação. Errado. A ANM é responsável por arrecadar a CFEM, conforme artigo 2º, inciso 12. 43. O Código de Mineração estabelece a norma que a ANM deve seguir para normatizar, orientar e fiscalizar a extração de fósseis. Certo. O artigo 2º, inciso 13, menciona a responsabilidade da ANM em normatizar e fiscalizar a extração de fósseis, conforme o Código de Mineração. 44. A ANM não tem competência para emitir os títulos minerários, tarefa que é atribuída exclusivamente ao Ministério de Minas e Energia. Errado. A ANM tem a competência de expedir os títulos minerários, conforme artigo 2º, inciso 17. 45. A ANM tem a competência para regular, fiscalizar e cobrar as multas aplicadas na atividade de mineração. Certo. O artigo 2º, inciso 11, confere à ANM a responsabilidade de regular, fiscalizar e cobrar multas aplicadas no setor.
46. A ANM não pode realizar vistorias em atividades de mineração, devendo essa função ser realizada por outras entidades governamentais. Errado. A ANM tem a competência de realizar vistorias nas atividades de mineração, conforme artigo 2º, inciso 11. 47. O processo administrativo relativo à outorga de títulos minerários pode ser regulamentado diretamente pelo Presidente da República. Errado. O artigo 2º, inciso 8º, atribui à ANM a responsabilidade de regulamentar os processos administrativos, não ao Presidente da República. 48. A ANM pode estabelecer requisitos e critérios para os procedimentos relacionados à disponibilidade de áreas para mineração, conforme as diretrizes de outros órgãos governamentais. Errado. O artigo 2º, inciso 7º, confere à ANM a competência de estabelecer requisitos e critérios para a disponibilidade de áreas para mineração, conforme suas próprias diretrizes. 49. A ANM é vinculada ao Ministério da Fazenda, conforme a legislação brasileira sobre mineração. Errado. A ANM é vinculada ao Ministério de Minas e Energia, conforme artigo 1º do Decreto nº 9.587 de 2018. 50. A ANM tem competência para julgar processos administrativos relacionados à outorga de títulos minerários e fiscalização da atividade de mineração, incluindo as sanções. Certo. O artigo 2º, inciso 16, confere à ANM a competência para julgar processos administrativos relacionados à outorga de títulos e fiscalização da mineração, incluindo sanções.